Boa noite, pessoal. Fazendo mais uma transmissão ao vivo aí sobre esse caso da suposta privatização da SEDAI. Vou tentar ser o mais objetivo possível para que todos entendam aí. Só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar na sala. Paulo Júnior, obrigado por ter vindo aí. Rafael Araújo também. Estão me ouvindo bem? O som tá legal? Dá um ok pra mim pra eu começar a falar, gente. Por favor. Alexandre Gonçalves, bem-vindo à página aí. Pessoal, tá dando pra ouvir o som legal aí? Posso começar? Boa noite, Denis, Aldri, Matheus. A canequinha aqui é opressora, já repararam, né? Bom, pessoal, vamos lá. Tá ok, Matheus? Vamos lá, então. Sendo bastante objetivo, pessoal. Hoje, o que foi votado aqui na LERJ não foi privatização da SEDAI. É como a imprensa está colocando. E não foi isso. Então, por favor, peço ao que estão criticando sem sequer ter lido o projeto, que pelo menos façam aí esse esforço, deixem a preguiça um pouco de lado e leiam o que é o projeto. Então, sinteticamente, o que a gente aprovou aqui na LERJ hoje, e eu votei contra, foi a autorização para o governo Pezão tomar um empréstimo de 3,5 bilhões de reais, dando em garantia as ações da SEDAI. Então, se o Estado contrair esse empréstimo e não pagar, que é o que obviamente vai acontecer, porque nós estamos quebrados, as ações da SEDAI irão ao leilão e a própria SEDAI também iria a um leilão. Mas olha só as condições em que nós estamos discutindo, gente, essa suposta privatização da SEDAI. Ninguém sabe em que termos ela vai ser privatizada, ninguém sabe qual é o preço mínimo dela, então é diferente de uma privatização tradicional, vamos colocar assim, em que você bota em leilão uma empresa e estipula um preço mínimo, né, algumas contrapartidas, e aí as pessoas, né, os interessados se estapeiam lá e quem der o preço maior, beleza, esse dinheiro entra para o Estado. E sempre a gente acredita em tese, isso já é a primeira coisa que eu quero pontuar bastante, de uma forma bastante clara, eu não sou contra privatizações, muito pelo contrário, sou a favor das privatizações, mas desde que tenha critérios, que tenha transparência e não fazer o que está acontecendo aqui agora no Rio de Janeiro. Então só para, vou dar um exemplo para todo mundo entender, você tem uma casa, um carro e está apertado para vender porque tem que fazer o dinheiro, tem que pagar algumas dívidas que você não pode mais adiar. E aí você bota no Mercado Livre, Zap Imóveis para vender. Você vai fazer um bom negócio vendendo no desespero? É claro que não. Então, ainda que a SEDAI vá a leilão, que não foi o que a gente aprovou aqui hoje, nesse momento a gente está colocando ela em leilão no momento de baixa, em que ela está desvalorizada, o Estado precisando de recursos. Então, e pior, está tomando um empréstimo de 3,5 bilhões de reais. Se a SEDAI for vendida por um preço superior a isso, que eu tenho certeza que ela vale muito mais do que isso, mas se ela for vendida por um preço superior a isso, o que exceder esse valor, o dinheiro que o Estado conseguir desse leilão, ele quita esse financiamento que ele tomou com o banco e o restante vai para pagamento da dívida do Estado com a União. Ou seja, nem aqui no Rio esse dinheiro fica. Então, gente, coisas bastante claras. Não foi privatização que votou aqui agora. Isso não garante, esse empréstimo que o Estado vai tomar, não garante que os servidores ativos, inativos e pensionistas vão receber durante esse ano inteiro, porque o valor é muito abaixo das folhas de pagamento. Isso é outro mito que precisa ser bastante esclarecido. E mais, gente, o governador Pezão descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Quem se diz aí de direita, liberal no aspecto econômico, em que preza pela austeridade, você vai dar mais um cheque em branco para um governo que levou o Estado do Rio à falência. Gente, o Pezão está aqui no Rio, governando como vice-governador desde 2006, no grupo do Cabral. Um grupo que o líder, Sérgio Cabral, está preso em Bangu 8.
Você daria mais um cheque em branco para esse grupo que está aí? O que é que o Pezão foi fazer no Supremo Tribunal Federal recentemente? Quem não é do Rio talvez não tenha se engajado muito nessa discussão. Ele foi pedir duas coisas. Primeiro, um perdão por já ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal. Gastou muito mais do que podia, né, em todos, na saúde, na educação, na questão da folha de pagamento. A lei de responsabilidade fiscal diz que o governo pode gastar até 60% da folha com o pessoal. Ele já gastou mais de 70%. Então, para esse grupo que já descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, que nós vamos, né, dar mais um cheque em branco. E outra coisa que ele foi pedir no Supremo foi a continuidade, uma garantia, né, ele foi pedir o perdão e o direito de continuar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, gente, o contexto aqui no Rio de Janeiro é muito mais amplo do que apenas essa discussão sobre quem é a favor ou contra a privatização. Nesse momento, é um mau negócio para o Estado do Rio pensar em leiloar essa empresa que sim presta um serviço de qualidade muito duvidosa, que deixa bastante a desejar, principalmente aqui na Baixada Fluminense. Tá, então, gente, é importante deixar isso claro, né? Porque tem alguns movimentos aí que não perdem uma oportunidade de querer atacar Bolsonaro. Quem quer que seja o Flávio aqui, seja o Jair, seja o Carlos, seja o Eduardo. Tem grupos que estão realmente a serviço, né, de outros partidos e que ficam causando confusão e, na verdade, do meu ponto de vista, atuando em favor de partidos de esquerda. Porque num momento como esse, de extremo acirramento político, muitos desses grupos gostam de dizer, né, a gente tem que ter uma certa tolerância, né, um acordo tácito, vamos colocar assim, para não nos atacarmos entre nós, deixar bandeiras menores, né, divergências menores de lado, pensando no todo, que nós temos adversários em comum, mas são os primeiros a nos atacar e com argumentos falaciosos. Tá? Eu estou aqui para o debate, aberto para qualquer esclarecimentos. Tá? E essa questão da CEDAW eu achava importante pontuar aqui mais uma vez. Não foi privatização. Uma possível privatização nesse momento é ruim para o Rio de Janeiro, é ruim para os cofres públicos, porque, repito, não tem um preço mínimo, ninguém tem, isso eu garanto, ninguém tem a menor noção de como seria um processo de privatização da SEDAI nesse momento. Porque não foi isso que foi aprovado aqui. Para quem chegou agora na sala, eu vou repetir. Não é uma discussão sobre quem é a favor ou contra a privatização. Eu sou a favor de privatizar, sim, aquilo que não é essencial, estratégico para o Estado. Como seria a favor da privatização da SEDAI, sim, se fosse em condições normais de temperatura e pressão, né, com o leilão feito, com preço mínimo, com condições de contrapartida, e quem desse mais levava a SEDAI, todos nós na expectativa de que ela prestasse um serviço de melhor qualidade, que tivesse, porque a empresa privada, via de regra, ela tem contratos firmados de uma forma muito mais amarradinha. Nas privatizações existem metas transparentes e que podem ser cobradas, né, pelo poder público, inclusive, e pelo cidadão, coisa que não acontece, né, via de regra, quando a empresa é pública. Então, gente, fazendo esse esclarecimento todo, tá? A SEDAI não foi autorizada a privatização da SEDAI nesse momento. Não foi isso que foi votado aqui na Assembleia Legislativa hoje. Então não hajam como grupos de esquerda que atacam por atacar, né, que sequer leem o que está sendo discutido, sequer leem o que está sendo votado, que é o que muita gente está fazendo aí. A gente sabe que Bolsonaro incomoda muita gente. Eu já vi, gente, até grupo dizendo aí que você, para chegar, por exemplo, à presidência, você precisa de apoio político. Eu quero corrigir, não. Você precisa de voto. E quem é que tem voto hoje para fazer frente ao establishment? A máquina pública, né, que está aí sendo usada pura e exclusivamente para angariar votos, não para resolver os problemas estruturais do nosso país.
Então, gente, tudo é questão de momento, de contexto. Então entendam, compreendam o que está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa, né? Eu estou vendo algumas pessoas comentando aí sobre a atuação do MBL, né? O MBL também está mobilizado aí para nos atacar nessa questão da SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Então, pessoal do MBL, né, que assistir esse vídeo, se quiserem eu mando para vocês aí o projeto, já que vocês não leram, estavam discutindo sem ler o projeto, para vocês lerem o que é que foi aprovado aqui. E a vocês que dizem que são especialistas aí na questão econômica, que é crucial para o nosso país, concordo que é, mas pelo menos, né, leiam, saibam do que estão falando, senão fica feio. Numa boa é um toque numa boa, né, que eu dou a todos vocês. Não adianta brigar, a gente sai na porrada aqui, porque, né, o outro lado tá rindo da nossa cara. Tá, gente? Então, o que mais que eu posso, né, falar para vocês aqui? Questão da lei de responsabilidade fiscal. Esse momento é um momento ruim para vender a SEDAI. Quem é aqui do Rio de Janeiro entende melhor esse jogo político, sabe que quem faliu o Rio de Janeiro foi esse grupo do Cabral, do qual o Pezão faz parte. Ele, como governador, é quem tem tinta na caneta para poder tomar as medidas que gerem alguma despesa aqui no Estado. Então entendam, eles levaram o Estado à falência, seja por incompetência ou seja por corrupção, que é o que a gente está vendo, né, com as diversas operações como a Lava Jato estão mostrando para a gente, como, né, o Pezão, como o Lula negociava os contratos, né, com superfaturamento, exigindo propina, né, tomando decisões estratégicas equivocadas na hora de escolher onde vai botar o dinheiro público. Dava preferência não para a necessidade da população, mas para onde ele tinha a possibilidade de negociar a propina. Isso é muito triste. E é para esse pessoal que nós vamos dar mais esse cheque em branco, 3,5 bilhões de reais. Vocês não têm a impressão de que esse dinheiro vai virar pó e que não vai resolver nada e que não vai garantir o pagamento do funcionalismo público durante o ano inteiro? O que o Pezão está querendo com esse projeto é ganhar uma sobrevida política para diminuir a pressão sobre ele conseguir chegar até o final do mandato. Então imaginem, um governo que já não tem a menor condição de honrar com todos os seus compromissos, com suas despesas, com os empréstimos que ele já adquiriu, vai tomar mais um empréstimo. Imagina daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos, quando acaba o governo Pezão, o tamanho do problema que o próximo governador vai ter. O pior, o tamanho do problema que nós, cidadãos do Rio de Janeiro, teremos que enfrentar. E aí vai vender o quê? Vai privatizar o quê? Porque o dever de casa o governo não está fazendo, que é reduzir despesa, diminuir a quantidade de cargos em comissão, reduzir, tirar diversas gratificações que são absurdas, priorizar o pagamento, sim, de policiais, de bombeiros, de professores, ao invés de priorizar o pagamento de deputados e de juízes, sim. Mas não é isso que a gente vê acontecendo. Não é essa postura que a gente vê no governo. Pelo contrário, para aprovar esse projeto aqui hoje, eu espero que os veículos de comunicação sejam competentes para mostrar isso. Houve sim, né, um grande trabalho aqui, nada republicano. E a linha não é essa. Tá, pessoal? Então, a Lu Andrade perguntando, cadê o dinheiro do Cabral? Já ajuda, é verdade, mas isso demora a chegar aqui. Mas eu tenho certeza que, né, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, vão dar celeridade nisso para que esse dinheiro seja repatriado o quanto antes aqui, possa ajudar a cobrir o rombo que eles próprios fizeram. Tá? Então, repetindo, pessoal, ninguém aqui é contra, não sou contra a privatização, pelo contrário. Né? Mas é aquilo, você quer fazer uma reforma na sua casa? Muitos vão falar, quero. Eu te respondo, depende. Qual é a reforma? Será que se for uma reforma para demolir a sua casa e te entregar, né, um barraco de madeira e plástico, você vai querer? Então tudo depende de como as coisas vão acontecer. E como garanto a vocês, ninguém sabe, né, como seria, quais seriam os critérios, né, como se daria todo esse processo de privatização da SEDAI. Foi uma loucura aprovar isso aqui hoje. É uma autorização para o Estado se endividar ainda mais, continuar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, sem nenhuma garantia de que a SEDAI ela vai prestar melhores serviços para a população,
que ela vai cobrar tarifas mais baratas. Tá? Então não tem nada disso. Só para vocês terem uma ideia, a SEDAI presta dois serviços. O de fornecimento e abastecimento de água e o tratamento de esgoto. O de água, ela presta a 64 municípios no estado do Rio. 64. Sendo que se você pega a cidade do Rio de Janeiro, só a cidade do Rio de Janeiro ela é responsável por mais de 60% da arrecadação da SEDAI. E praticamente todos os outros municípios são deficitários. A SEDAI tem prejuízo lá, né? Seja por causa da alta inadimplência, né? Seja por causa de diversos fatores. Então hoje o município do Rio é quem sustenta, na verdade, esse fornecimento de água para os outros mais de 60 municípios do Rio de Janeiro. São 92 municípios aqui no nosso estado. Imagine se nesse processo de privatização o governo decide privatizar só a parte do município do Rio. E aí você, imaginem, um empresário, um empreendedor, obviamente ele vai se interessar por aquilo que é mais lucrativo. Então, nem esse critério para garantir, né, que haverá uma compensação caso o Rio de Janeiro tenha o seu serviço de abastecimento de água privatizado, que os demais, quem vai pagar a conta dos demais? Os demais municípios que dão prejuízo, se não forem privatizados também nesse pacote. Quem vai pagar a conta? Nós, contribuintes do Rio de Janeiro. Então, entendo a complexidade desse assunto, quanta coisa está envolvida, além de questões técnicas, ideológicas, as questões políticas. Então garanto para vocês, né, que hoje, se a SEDAI fosse realmente a leilão hoje, pagariam por ela um preço muito menor do que se ela for privatizada, levando-se em conta um processo transparente, sério, que blinde o favorecimento de alguns amigos de quem está hoje no governo. Então você confia no governo Pezão? Eu não confio, para dar esse cheque em branco para ele. Não é isso tudo que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir, né, se queremos ou não privatizar a SEDAI. Eu sou a favor de privatizar, desde que seja algo com transparência, né, com seriedade, com muita calma, para que seja vendida por um preço muito melhor do que certamente ela seria vendida se fosse agora a leilão, e garantindo, né, que existam metas alcançáveis, que garantam um melhor serviço para a população, que hoje, sem dúvida alguma, principalmente na Baixada Fluminense, o serviço que a SEDAI presta está muito aquém do necessário. Então, gente, eu não posso dar o voto a favor aqui de privatizar no momento em que temos no governo pessoas que, além de incompetentes, têm a sua idoneidade completamente questionada. O líder político de quem está no governo hoje está preso por corrupção em Bangu 8. Então não tem porquê nós termos a menor confiança de que essa suposta privatização da SEDAI vá resolver o problema da crise no Rio, e pior, que esse dinheiro vai ser bem utilizado. Tá, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer aí, né, eu estou à disposição, né, fique à vontade, para a gente encerrar daqui a pouco esse nosso bate-papo aí. Vamos lá. Bruno Martins, o Estado tem que cuidar da saúde e educação. Pronto. Concordo contigo. Decepção, privatizar tem que começar por algum lugar. Deixa eu tentar ler mais rápido aqui os comentários para eu poder comentar, gente. Bernardo Trader, que decepção. Cada vez mais vou rever os votos na família Bolsonaro. Bernardo Trader. Bom, Bernardo, eu estou dando as explicações aqui. Eu espero que você esteja ouvindo. Né? Mais uma vez, não sou contra privatizações, né? Inclusive a da SEDAI. Mas tem que levar em consideração o momento que está acontecendo aqui, qual é o contexto do que está político e econômico que a gente supostamente estaria privatizando a SEDAI. Repito, não houve aprovação, né, autorização para privatizar a SEDAI agora. Foi dado um primeiro passo de um pacote que a União está impondo ao Estado, que estão dizendo que vai tirar o Rio de Janeiro da crise. Agora, os próximos passos, que são a espinha dorsal desse pacote todo, como, por exemplo, dobrar a taxação previdenciária dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil de passar do que a aprovação da SEDAI, ela certamente gera muita polêmica, tem que gerar muita discussão, e
eu sinceramente acredito que dá para fazer um esforço de enxugar a máquina pública, de diminuir o Estado antes, né, de pensar em dar essa punhalada nas costas do servidor. Gabriela Pontes, só mais um motivo para roubar. É o que a gente tem, é o receio aqui, Gabriela, que a gente tem. Né? A gente vai dar esse cheque em branco. Estou sendo repetitivo, gente, mas é importante dar esse cheque em branco para o governo, para esse governo que está aí, né, que já descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, que já se mostrou irresponsável na gestão pública. Para que a gente vai se endividar mais ainda? Vai inviabilizar mais ainda o nosso Estado daqui a 2 anos? Com certeza. Rafael Duarte, ótima explicação. É isso, eu espero que tenha ajudado a esclarecer, pessoal. Edu, nem tudo pode ser privatizado, tem que ter um sentido positivo, com certeza. Né? Qual é o objetivo principal da privatização? É prestar, no fim das contas, um serviço de melhor qualidade para a população. Né? Então, nesse pensamento, todos nós seríamos favoráveis à privatização da SEDAI. Mas a que custo? Né? Como o Fernando Henrique fez lá atrás, né, com a Vale. Será que se ele tivesse, né, feito um processo de privatização mais transparente, né, mais decente, com um preço mínimo, nós não teríamos trazido para a população muito mais benefício que trouxeram na época, que foi privatizar a preço de banana. Os investidores recuperaram aquilo em menos de 1 ano que eles investiram. Então alguma coisa de muito estranha tem naquela privatização. E algo similar está na iminência de acontecer aqui no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, para onde vai todo o dinheiro da Lava Jato? Pois é, eu já sugeri até a gente convocar o Cabral para vir aqui na Leste para, de repente, ele, né, nos ajudar, já que foi ele um dos principais atores para o Rio de Janeiro estar nessa crise hoje, que ele pudesse vir aqui, né, e ajudar a colaborar. Olha, tem dinheiro em tais paraísos fiscais, né, eu vou devolver para o Rio de Janeiro, porque realmente eu acho, como já saiu na imprensa, né, eu acho que eu exagerei, palavras do Sérgio Cabral. Sem dúvida alguma, essa gestão dele foi bastante nociva e ajudou o Rio a estar nesse estado falimentar que nós estamos nesse momento aqui. Privatizar essa responsabilidade, né? O que você acha da municipalização da água e do esgoto? Né? Me perguntaram aqui. O esgoto já é, via de regra, gente, uma gestão, uma obrigatoriedade municipal, o saneamento básico. Né? O que acontece é que devido à insuficiência de dinheiro, né, financeira, de recursos públicos dos municípios como um todo no Brasil, acaba ficando a cargo do Estado, né, promover essa gestão, né, do esgotamento sanitário. E é um setor que, no meu ponto de vista, também deveria ser privatizado, deveria ser passado à iniciativa privada, né, que poderia ter um projeto de aumentar a sua rede de esgoto, de tratamento de esgoto, de uma forma muito mais fácil de se fiscalizar, muito mais eficiente do que o Estado hoje em dia. Né? Hoje a gente sabe que só 30%, né, das residências aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, possuem o tratamento de esgoto. É muito pouco ainda, né? São muitas pessoas vivendo realmente à margem aí desse serviço essencial, né, que o poder público tem a obrigação de fornecer. Mas não é privatizar por privatizar que vai resolver. A gente tem que ser um processo, né, público de privatização com regras claras e que garantam metas alcançáveis, que garantam as multas em caso de descumprimento, né, dessa empresa de não estar cumprindo, alcançar uma quantidade X de imóveis, de residências, né, que tenham acesso a essa rede de esgoto. Tá? Luiz Carlos, não sei se enganar pelo Dória. Não, Flávio, se fosse o presidente, você faria agora para tirar o nosso Brasil do caos, o nosso país se encontrasse? Me responda, por favor. Olha, gente, são diversas coisas. Né? E esse crescimento todo da intenção de votos, né, como a gente viu nas pesquisas, com o Jair Bolsonaro, é muito em função de quê? Hoje, gente, virou, infelizmente, uma qualidade na política. Você não está envolvido em sacanagem nenhuma. O que era para ser uma regra, uma premissa, hoje virou uma virtude. Então essa acho que é a primeira linha de corte, gente, para a gente pensar num Brasil que realmente tem um projeto de nação, né, que olhe, né, com mais responsabilidade, né, e com menos interesse, no sentido mais mesquinho da palavra, para os seus cidadãos. E eu acho que o bom exemplo tem que vir de cima. E é por isso que muitas pessoas, cada vez mais, acreditam em Bolsonaro,
né, como um forte candidato aí em 2018, e nós ficamos bastante, né, felizes com isso e também cientes da responsabilidade, né, que isso nos gera. A expectativa muito grande em cima de nós, a cobrança que é saudável, que tem que acontecer e que nos ajuda também a nos manter aqui na nossa linha, gente. E a gente só faz aquilo que a gente acredita. A gente defende os nossos ideais, né, sem se preocupar com o retorno que nós teremos de voto disso. Então hoje quem vota em Bolsonaro, vota sabendo qual vai ser o pacote que ele está levando para casa. Não vai chegar em casa, abrir esse pacote e ser surpreendido. E óbvio, ninguém vai concordar nunca em 100%, né, com a gente nas nossas bandeiras. Mas certamente, né, se você bota na balança o pacote, é por isso o crescimento tão grande de Bolsonaro, porque é uma crise de valores, né, é uma crise ética, é uma crise de moral, é uma inversão de valores, como eu disse, que é o aumento da criminalidade. É o tempo inteiro as pessoas, né, que dizem defender os direitos humanos, defendendo o vagabundo. Né, o Supremo aí decidindo indenizar, né, um latrocida, gente. O cara roubou, matou, e aí tá preso, e o STF entende que ele tem que ser indenizado por isso. Pô, é de uma loucura, é de uma insanidade isso. E eu espero sinceramente, que o Supremo dê uma pedalada aí jurídica para rever esse seu conceito. Né, porque você está premiando pessoas, né, que tinham que pensar antes de cometer um crime que estariam indo para um lugar que vai ser difícil, convivência, vai ser difícil sobrevivência dele. Né? E a indenização para as vítimas do Supremo Tribunal Federal desses marginais? Qual é a decisão de vocês? Né? É lamentável isso. Bolsonaro é um traidor liberal, deixou de ser nacionalista para fazer parte dos banqueiros. Isso aí, meu irmão, você deve estar fumando maconha estragada, só pode. Deixa eu ver aqui. Piauí está junto com vocês. Obrigado ao pessoal do Piauí. Um grande abraço. Eu sou maloqueiro de aba reta. Pedro, não sei o que é isso, maloqueiro de aba reta, pessoal. Me explica o que é maloqueiro de aba reta. Pessoal, vamos lá. Will Abes Fará, tamo junto. Um abraço para vocês aí também. Júlio, liberáculos são de direita, apoiam o abortismo, gaysismo, feminismo, todas as práticas. Roberto Guimarães, aqui a Bolsonaro, um abraço, meu amigo. Pessoal, faça as perguntas mais curtas, isso eu não consigo ler, passa muito rápido aqui. Flávio Lucildo, o pai tem muita chance. Eu só acho que vocês devem ficar... Flávio, o que você pensa sobre a cassação do governador? Flávio Lousada, eu na verdade fui um dos primeiros aqui no estado a pedir o impeachment do Pezão, porque ele já vinha descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Ele tomou diversas decisões equivocadas aqui naquela cadeira de governador, e agora ele está sob suspeição, né, pessoal? É o que se conversa muito aqui na raia miúda da LERJ sobre o Pezão. Na verdade é o seguinte, que ele só não entrou não teve o seu real envolvimento em esquemas como o do Cabral divulgado ou trazido para dentro dos processos, porque ele tem foro privilegiado, e caso ele seja rolado também nesse momento, os processos podem sair da mão, por exemplo, do juiz Bretas aqui no Rio de Janeiro ou do Moro lá no Paraná. Então essa é a conversa de bastidores aqui, que o Pezão também, como é difícil acreditar que não esteja, né, também tem envolvimento em todas essas acusações, né, que pesam sobre o Sérgio Cabral, porque ele estava ali na sala ao lado, né, de tudo isso que o Cabral está sendo acusado de fazer. Bárbara Saraiva, eu não entendo ele não ter sofrido impeachment, Bárbara, porque o impeachment é um processo político, né? E até eu pedi aqui também impeachment dele uma vez, no ano passado ainda, a mesa diretora da LERJ, ela arquivou, entrei com outro agora, nesse ano, em função do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, entre outras, em diversos pontos, na verdade, e a gente espera que a LERJ passe, a LERJ analise aqui sim esse processo de impeachment do Pezão, porque não é apenas o cenário nacional que tem levado o Rio de Janeiro à crise. Diversos estados estão passando dificuldades, mas um ou outro só está num buraco tão fundo quanto o Rio de Janeiro. Então tem peculiaridades aqui
que, sem dúvida alguma, a lei de responsabilidade fiscal que está em vigor existe exatamente para que não aconteçam essas má gestões, esses desvios de dinheiro público, punindo os responsáveis, né, com a perda do mandato, se tornando inelegível por um prazo de até 8 anos. E é o que eu acredito que vai acontecer com o Pezão aqui sim. Porque é claro que ele descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, tanto é que ele foi ao Supremo pedir o perdão por ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal, alegando que o Estado está passando por um momento excepcional e pedindo autorização para continuar descumprindo o que não tem o menor cabimento. É por isso até questões como uma privatização da SEDAI, eu acho que tem que ser discutidas com um novo governo. Não dá para discutir com um governo que já mostrou que faz uma má gestão do dinheiro público, porque a gente vai, na verdade, dizimar, transformar em pó uma empresa que hoje é superavitária do Estado do Rio. Então não tem sentido tratar de privatização da SEDAI agora. Repito, o que o Pezão quer com esse projeto que foi aprovado aqui na LERJ, que não foi a privatização, né, para quem chegou agora na sala, que não foi a privatização da SEDAI, é conseguir uma sobrevida, arrumar um dinheiro, mais um empréstimo de 3,5 bilhões de reais, dando em garantia as ações da SEDAI, porque ele não vai pagar e essas ações serão sim leiloadas, para diminuir a pressão do funcionalismo público sobre ele e ele garantir condições políticas de chegar até o final do seu mandato. Essa é a verdade. Tá? Então, vamos lá, pessoal, mais algumas. Flávio, seu pai vem mesmo como candidato a presidente da República em 2018? Não, quem perguntou aqui foi o... Não consigo, o pessoal está passando muito rápido, não sei quem foi que perguntou. Olha, gente, o que o Jair está mostrando para todo mundo, ele está percorrendo diversos estados, é assim que ele está sentindo das ruas essa vontade que ele seja candidato. Eu, como deputado e como um player aqui da política, entendo que é irreversível essa candidatura do Jair Bolsonaro à presidência em 2018. Porque há sim um clamor popular, há uma grande expectativa depositada sobre ele, principalmente em função daquilo que eu já falei aqui, mas é bom repetir. Ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, não é uma pessoa que não é perfeita, mas tem se esforçado muito para aprimorar o seu pensamento e deixar suas propostas mais claras, principalmente tocante à economia, por exemplo. E é uma pessoa bem intencionada, patriota, que acredita no Brasil e que vai dar o exemplo a partir de cima. Eu acredito muito nisso, pessoal. Dando o exemplo de cima, quem está sentado na cadeira mais importante do nosso país, na presidência da República, se não rouba e não deixa roubar, certamente vai diminuir muito nas esferas para baixo, aí, estaduais, municipais, esse tipo de gestão, esse tratamento mais respeitoso com o dinheiro público, tá? Sem dúvida alguma. Então, para quem perguntou, ele está consciente da sua importância, da sua real possibilidade de disputar com muita força uma candidatura à presidência, e como ele próprio já deixou bastante claro, que nós estamos esperando duas coisas. Uma é a Lava Jato, nós esperamos para até onde ela vai alcançar, quais partidos ela vai alcançar, isso é muito importante, a gente tomar uma decisão de mudança de partido. E a outra é a reforma política, que está para ser discutida agora, nos próximos meses aí pelo Congresso Nacional, que vai determinar quais são as regras ali de sobrevivência dos partidos, vamos colocar assim. E aí assim a gente toma uma decisão com bastante calma, com bastante coerência, com bastante transparência e sempre, obviamente, ouvindo todos vocês nessa decisão importante. O nome Bolsonaro é que vai predominar em 2018. Obrigado, Luiz Barbosa, pelo seu comentário. Quem mais aí, pessoal? Vamos lá. Saindo pesando, tendo novas eleições, você vem? Eu não peguei o nome de quem fez a pergunta ali. Bom, pessoal, vamos lá. O Pezão sofrendo o impeachment pela casa aqui, em função do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, quem assume é o vice-governador, que é o Dornelles. Então ele é que teria, e é uma pessoa que, queira ou não, é experimentada, já foi ministro da Fazenda, entende bastante da área econômica. Eu não sei como seria, e se seria ele realmente o gestor aqui no Rio de Janeiro. Não sei como está realmente, por exemplo, a saúde dele. Enfim, mas na linha sucessória, em saindo do Pezão, quem assume é o Dornelles. Então, como já se passaram mais de 2 anos, inclusive não tem aqui novas eleições
né, na Assembleia, se a chapa do Pezão e do Dornelles fosse cassada no judiciário pelo TSE, né, aí sim é que nós, né, teríamos aqui na verdade, uma eleição indireta por parte da Assembleia Legislativa. Ou uma eleição direta, como está até numa decisão aqui do TRE do Rio de Janeiro, mas eu não entendi sinceramente qual foi ali a linha de raciocínio deles, né, porque a legislação é clara no tocante a dizer que seria uma eleição indireta pelo plenário da LERJ, caso a chapa do Pezão e do Dornelles fosse cassada pelo TSE. Vamos lá, pessoal, para a gente encerrar essa transmissão ao vivo. Mas o vovô também não foi cassado. A Flávia Lousada pergunta, não, se for impeachment aqui na Assembleia, é o governador, o vice-governador assumiria, né, no caso de ele ser cassado. Pessoal, faça as perguntas menores, senão não dá tempo de ler, que passa muito rápido aqui. Cecília Leme, obrigado aí pelo apoio. A cassação dos dois foi publicada no Diário Oficial da Justiça. Carol Kazan, foi, mas o Pezão recorreu, né, dessa decisão e teve efeito suspensivo, né, recorreu ao TSE. Né, o que é isso? Enquanto não votar o mérito dessa ação no TSE, fica suspensa essa decisão do TRE aqui no Rio de Janeiro. Por isso é que ele continua no cargo. Vamos lá então, quem mais aí? Leandro Cota, um abraço para você e obrigado. Flávio, por favor, veja meus contatos com o seu Braga, preciso de ajuda. Pessoal, se for algo urgente, dá um pulo aqui no gabinete. Vocês sabem que aqui as portas estão sempre abertas, não tem que marcar hora. Estamos aqui de segunda a sexta-feira aberto, desde cedo aqui, a partir das 8 horas a gente já está por aqui. Só viu, não tem que marcar hora não, a gente conversa aqui e vê o que pode ajudar se tiver a nosso alcance, né? Ramos Sandro, obrigado aí pelo seu apoio com a gente. Recife, Pernambuco, está com o Bolsonaro, obrigado aí, Roberto Beto Queiroz. Mito Júnior, defina Maria do Rosário em um adjetivo. Melhor deixar para o Jair Bolsonaro, deixa ele já ele já deu os adjetivos que tinha que dar Maria do Rosário. Na verdade, gente, são pessoas que não somam nada no nosso ponto de vista aí a esse projeto de nação que nós queremos, né, sem ideologia de gênero nas escolas, né, com um Estado menor, mais eficiente. São questões muito pequenas aí, perto do grande desafio que nós temos com o nosso país. Voto em Bolsonaro de Portugal. Cecileme, obrigado aí por nos acompanhar, né, de outro continente. Ouçam Olavo de Carvalho, a dica aí do Gabriel Campos. Eu também sugiro, ouçam Olavo de Carvalho. Tá, pessoal? E também lembrando, amanhã, às 18 horas, eu vou estar no canal Terça Livre, sendo entrevistado pelo Alan dos Santos, né? Quem puder acompanhar amanhã, eu vou divulgar nas redes sociais aí, falando de diversos assuntos, falando mais uma vez também aqui dessa votação na SEDAI, da nossa avaliação política aí para 2018. Aí o Thales, Emerick, Rondônia é Bolsonaro. Obrigado, pessoal de Rondônia, pelo apoio aí. Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido essa questão aí da suposta privatização da SEDAI. Para quem não nos acompanhou desde o início, né, já que o objetivo dessa transmissão ao vivo é falar da SEDAI, eu vou concluir mais uma vez, né, falando que não houve votação de privatização da SEDAI aqui. O que a LERJ aprovou, e eu votei contra, foi a autorização para o governo do estado contrair um empréstimo de 3,5 bilhões de reais, dando em garantia, caso não honre com o pagamento das parcelas, as ações da SEDAI. E como a gente sabe que o governo não vai pagar, essas ações, né, vão aí a leilão. A SEDAI iria a leilão num momento de baixa, portanto, certamente um leilão que arrecadaria muito menos dinheiro, pagariam sem a gente aprovou aqui, sem estabelecer sequer um valor mínimo para a SEDAI. A gente sabe que venderia em baixa, o prejuízo para o erário público seria muito grande. E se isso fosse resolver a crise, eu até pensaria em votar a favor, mas não vai resolver. Isso sequer garante o pagamento do funcionalismo público neste ano, né, todos os meses. Essa autorização, né, que foi dada aqui hoje, ela faz parte de um pacote muito maior que a União está impondo aqui ao Estado. Então, para que essa sugestão de projetos para que o Rio saia da crise
realmente se torne realidade, é preciso aprovar, por exemplo, o aumento de 100% da taxa de previdência para os servidores públicos do Rio, ativos, inativos e pensionistas, que se você somar a imposto de renda e diversos outros impostos que nós pagamos aí pelos produtos e serviços que nós consumimos aqui no Estado, mais da metade do salário dos servidores vai ficar com o governo. E isso é insustentável, é impensável, é desumano fazer com o servidor que não tem que pagar a conta por uma má gestão e por corrupção do governo Cabral e do governo Lula, que resultaram nessa crise aqui no Rio de Janeiro. Então, repetindo, sou favorável a privatizações, desde que sejam discutidas, né, com transparência, com seriedade, sem favorecer amigos de quem está no poder no momento, amigos de ocasião, como uma prática que já está aí desnudada pelas investigações de Polícia Federal, de Ministério Público Federal, né, como Operação Lava Jato, Operação Zelotes. Né, você, em sã consciência, daria esse cheque em branco para o atual governo do Rio? Eu tenho certeza que não. Não é privatizar por privatizar. As privatizações não são feitas no intuito de prestar um serviço melhor para a população, né, de facilitar a gestão pública sem prejudicar os cofres públicos. E tudo isso, certamente, nesse momento, com a sociedade privatizada, seria completamente ignorado. Vocês têm aliados na Bahia? Orlando Eduardo Pereira pergunta. Eduardo, nossos aliados, no momento, são vocês. E isso aqui é sem nenhuma... olhando nos olhos de vocês. Muitos têm criticado aí criticado assim, tem olhado com a dor de cotovelo, a verdade é essa, o crescimento do nome Bolsonaro, né, em todo o país. E, na verdade, nós temos, né, o que poucos têm, que é essa credibilidade no meio político, né, que estão aí nos dando a honra, né, de receber essa expectativa, essa esperança de muitos de vocês, né, para um projeto de Brasil, um projeto de nação, né, sem roubalheira, sem sacanagem. Então esse é o nosso diferencial. E aí, como eu falei antes, a questão partidária a gente vai resolver com bastante calma, esperando aí, né, tanto as investigações de operações como a Lava Jato, como essa reforma política que o Congresso está na iminência de discutir. Obrigado a todos que estão nos... Flávio, você acha que o do Magno Malta para visto o Jair para presidente? Olha, Guilherme Silva, a gente está aberto, né, a conversar, né, com quaisquer lideranças políticas que têm um mínimo ali de alinhamento conosco. É o caso do Magno Malta. A gente não pode descartar nada. Né? A gente está... E não tem vaidade com a gente, diferente de muitos outros políticos. Tá? Nós estamos sempre abertos, né, ao diálogo. Nós estamos preocupados de tirar o Brasil dessa crise moral e ética e de completo aí desgoverno. Então, se for, né, o caso, fazer uma aliança, né, com o Magno Malta e com vários outros parlamentares e lideranças que existem, né, vão ser muito bem-vindas. Tá? O próprio Jair Bolsonaro fala muito isso. Isso não é uma questão, não é uma obsessão, é uma missão. E, com toda franqueza, no momento, não vejo uma alternativa viável de enfrentar a esquerda melhor do que o Bolsonaro. Isso é um fato, né, que gostem ou não gostem, muitos têm que engolir. Inclusive, movimentos e grupos, né, que têm aí o apoio de partidos como o PSDB, por exemplo, estão fazendo campanha contra o adversário errado. Não é para fazer campanha contra a gente. Né, se estão realmente preocupados com um Brasil melhor, tem que fazer campanha, né, contra adversários que têm muito mais discordâncias, né, com esse projeto desses grupos do que nós. Entendeu? Isso com certeza isso é um fato, né? Pessoal, vamos lá. Obrigado aí a todos pela... Diego Diguim, temos que privatizar a saúde e o transporte público. É claro, a gente tem que discutir na própria campanha prefeitura aqui no Rio, né, a gente discutiu a questão das organizações sociais gerindo, né, a rede pública aqui no Rio. E eu acho que são favoráveis, mas, né, como não há fiscalização, né, como não há metas claras, bem definidas, as próprias OS acabam virando grandes cabides de emprego, algumas delas, na verdade, né, acabaram aqui no Rio virando cabides de emprego, e o Tribunal
de Contas do Estado já tem, inclusive, investigações, aí, vários indícios, né, de superfaturamento na compra de medicamentos. Então não é privatizar por privatizar, a gente tem que buscar a melhor forma para desonerar os cofres públicos e prestar um serviço decente para a população. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Libertários estão apoiando o PSDB, infelizmente. Gabriel Campos comenta aí. Pessoal, e essas críticas aí, deixo a cargo de vocês. Tá bom, pessoal? Quaisquer dúvidas, estamos aqui à disposição para esclarecer, principalmente essa agora mais recente no tocante à SEDAI, né, que grupos, né, que até em tese tem alguma sintonia conosco, partem para uma crítica rasa, sem sequer ler o que foi votado aqui. Isso é muito ruim. Então não vamos fazer dessa questão da privatização uma disputa eleitoral. Vamos fazer um debate franco, aberto aqui, como eu estou fazendo. E quem quiser buscar aqui a gente, ou convidar para participar, né, de debate sobre o assunto, estamos também à disposição. Porque, na verdade, os adversários, né, não somos nós não temos que nos dividir. E isso é o que nós pregamos desde o início. Mas só que sempre nós falamos isso, né? Não vamos fazer vamos deixar as diferenças menores de lado, porque nós temos um adversário maior em comum, então não é o momento de discutirmos. E nós não apenas discursamos isso, nós na prática fazemos isso, mas não está havendo a reciprocidade, infelizmente, né, gente? Essa é uma realidade. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela audiência, boa noite para todo mundo, tá? E mais uma vez convido a todos para amanhã às 18 horas acompanhar essa entrevista minha lá no canal Terça Livre com o Alan dos Santos sobre esse assunto e muitos outros, tá bom? Um abração para todo mundo, boa noite e fique com Deus.